Graça e paz, irmãos, boa noite. Voltando com o nosso curso de maturidade no Espírito. Hoje nós vamos dar continuidade à matéria que iniciamos semana passada, falando sobre os princípios da fé. E antes de começar essa matéria, antes de começar a ministração de hoje, queria te convidar, você aí na sua casa, onde você estiver assistindo essa aula, a você ficar de pé, a você se levantar, a você estar orando ao Senhor, pedindo espírito de revelação e sabedoria, que você possa, nesse momento, estar pedindo ao Senhor, orando, buscando Ele, para que Ele venha falar com você, para que Ele venha ministrar na sua vida, para que Ele venha liberar a porção que Ele quer derramar sobre a sua vida hoje. A palavra do Senhor diz que lá no Velho Testamento, quando o povo saiu do Egito, Deus mandou o maná todos os dias. E nós temos uma porção que podemos nos alimentar do Senhor todos os dias. Que você possa se alimentar desse maná, o pão vivo que desceu do céu. Jesus aponta para o maná. Jesus é esse pão vivo que desceu do céu e vem nos alimentar todos os dias. Então eu quero convidar você nesse momento a você estar orando, buscando o Senhor, pedindo espírito de revelação e de sabedoria, do pleno conhecimento da vontade dEle. Pai amado, nós oramos nesse momento, pedindo ao Senhor que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha liberar sobre as nossas vidas a Tua palavra, o Teu querer e a Tua vontade. Queremos, ó Deus, experimentar de uma fé ativa, de uma fé sobrenatural, ó Deus, porque sabemos que todas as coisas no reino do Espírito são ativadas pela fé. Por isso eu oro por cada irmão que estiver assistindo essa aula, que a fé deles seja aumentada, que eles venham ser fundamentados nos princípios da fé, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, nós dando continuidade, entramos já semana passada nessa matéria para os princípios da fé e hoje nós vamos encerrar essa matéria, amém? Então, como nós devemos guardar a nossa fé? É um princípio. Então nós devemos guardar a fé. Fé não é algo pronto, não é algo que está parado, estático. Então a nossa fé ela deve ser desenvolvida e ela também deve ser guardada. Ou seja, na medida que nós temos hoje, devemos sempre estar com a nossa fé num nível maior. Então nessa aula nós vamos ver como é possível desenvolver e guardar a nossa fé. Para quê? Para que ela não seja fraca nem seja roubada. Então é algo que nós precisamos entender, que a nossa fé ela pode ser roubada. Algo que nós não podemos nos aceitar nesse momento de crise, nesse momento de reclusão, nesse momento de confinamento, essa quarentena que nós estamos vivendo, é deixar a nossa fé ser roubada. Interessante, a palavra de Deus, nós falamos isso semana passada, e você já deve ter ouvido várias vezes, que a fé, uma das coisas que nos faz ter fé, é ouvindo a palavra de Deus. Então nós falamos sobre o como ter fé, ouvindo a palavra de Deus, se enchendo do Espírito. Então, interessante, quando eu ouço alguma palavra que não seja de Deus, eu posso ter a minha fé roubada. Então se eu sou alguém que dou mais valor ao que os noticiários dão, ao que as pessoas naturais falam, se eu sou uma pessoa que dá muito valor para aquilo que é natural, que os meus olhos enxergam, eu estou deixando a minha fé ser roubada. Então, como nós podemos guardar a nossa fé? O primeiro princípio para guardarmos a fé é conhecendo a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nós, quando ouvimos a pregação da palavra de Cristo, temos a nossa fé aumentada. Ou seja, cada vez mais que eu ouço a palavra, mais que eu ouço pregações que falam da palavra de Cristo, porque existem pregações que não falam a palavra de Cristo. Um evangelho que não é o evangelho da graça, um evangelho misturado. Isso, ao invés de te gerar fé, pode gerar prejuízo na sua vida. Então, quando eu ouço a palavra de Cristo, isso gera fé na minha vida. Semana passada nós encerramos a nossa aula falando daquilo que a Bíblia diz que nós somos, daquilo que a palavra de Deus diz que nós podemos viver. E eu tenho certeza que aquilo, você lendo aqueles versículos, declarando aqueles versículos, aquilo encheu você de fé. Então, quando você mesmo fala, você está ouvindo, porque quando você fala, você ouve também. E você apropria daquela palavra, e você tem uma fé, a sua fé aumentada. Então, a nossa fé, ela é proporcional ao nosso conhecimento da palavra. Então, quanto mais eu conheço a palavra, mais eu tenho fé. Quanto mais eu tenho convicção do que a palavra de Deus diz, mais eu tenho a minha fé fortalecida e guardada no próprio Espírito. Então a fé é pelo ouvir. Por isso, antes de orar, você deve
embasar na palavra que está escrito. Toda a nossa oração, tudo aquilo que nós vamos orar, nós devemos procurar saber o que a palavra diz, o que está escrito na palavra. Há uma história na Bíblia que eu uso muito esse exemplo, eu gosto muito de olhar, porque há pessoas que oram, mas não oram aquilo que Deus quer fazer. Então, um exemplo disso é o profeta Balaão. Ele era um homem que a Bíblia o descreve como profeta, como sacerdote, ou como alguém que conversava com Deus, que orava e Deus ouvia a oração daquele homem. Mas certo momento, quando o povo de Israel, o povo hebreu, estava no deserto, e um rei, perto de Moab, o Balaque, procurou Balaão para profetizar contra o povo de Deus, sabendo que o povo de Deus estava chegando até a cidade dele. Balaão orou a Deus, procurou saber se podia amaldiçoar o povo de Deus. E por 3 vezes ele orou, mas as respostas de Deus sempre foram as mesmas. Muitas vezes nós temos que entender o que a palavra de Deus diz, porque talvez nós estamos orando aquilo que não é a palavra de Deus. Às vezes, um exemplo claro, bem maluco. Uma moça solteira se interessa por um homem casado. Então ela vai orar a Deus para que esse homem possa ficar disponível para ela. Isso é uma oração? Na verdade, isso é uma macumba, Macumba gospel. Então, o que a palavra de Deus diz? Que isso é totalmente contrário. Isso é feitiçaria. Então, não adianta, às vezes, nós não entendermos o princípio da palavra e orarmos. Por isso é importante nós embasarmos, nós nos apropriarmos da palavra do Senhor para assim orar. Então, quando nós oramos, a nossa fé é aumentada. Então, você precisa se alimentar da palavra todos os dias. Então, todos os dias devemos nos alimentar, assim como o maná era derramado, era dado uma porção diária. Não podia guardar, porque apodrecia. Da mesma forma, nós também temos que aprender, nos disciplinar, nos condicionar a se alimentar da palavra diariamente. Nós temos os crentes que são vencedores, os crentes que são fortes, os crentes que se tornam maduros na fé, de glória em glória, crescem e avançam na vida cristã, são crentes que desenvolvem disciplinas. Vai ter uma matéria para frente que vai falar sobre disciplinas. Mas é importante, é algo que devemos todos os crentes, se alimentar da palavra todos os dias. Então haverá dias que você vai carregar mais peso. E sem o alimento da palavra você fraquejará. Por não estar sendo muito nutrido pelo alimento da palavra. Devemos estar prontos para qualquer situação. Então, essa crise pegou muita gente de surpresa. Ninguém imaginava. Mas é interessante, irmãos. Tinha pessoas que estavam preparadas para enfrentar. Tem pessoas que estão se preparando agora. E tem pessoas que não estavam nada preparadas. Então, se não havia nela um suprimento da verdade de Deus dentro de si, eu imagino que essa pessoa ficou desesperada. Essa pessoa ficou sem rumo, sem direção. Mas graças a Deus tem alguém perto dela para direcionar ela para os caminhos certos. Então, como você ficou? Como, diante das notícias que todos nós ouvimos diariamente, como você tem ficado? Porque é interessante, nós temos 2 laudos. 2 laudos. O laudo natural que fala que está todo mundo perdido, que muita gente vai morrer, que a crise vai alcançar todo mundo. E de fato existe uma crise. Mas é um laudo da palavra do Senhor, que não descarta esse laudo natural, mas diz a posição que eu e você, como filhos de Deus, temos nesse mundo. Então, com qual laudo você está vivendo? Se você está suprido, se você está se alimentando, se você está bem nutrido da palavra, você tem fé para enfrentar qualquer circunstância. Por isso é importante você se alimentar da palavra todos os dias. Se tiver alguém perto de você e fala, olha, mais do que arroz e feijão, o que o crente precisa é a palavra de Deus na sua boca. Então Deus quer que você fique familiarizado, conheça as promessas que Ele tem para você. Você saiba o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Vamos lá em Jeremias 29:11, que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal. Todas as vezes, se você tem essa palavra dentro de si, se você conhece
Se você está familiarizado com essa palavra, todas as vezes que o diabo falar uma mentira para você, dizendo que Deus te abandonou, que Deus não tem um plano bom para a sua vida, saiba, Deus tem um plano bom. Muitas vezes esse plano bom talvez não pareça aquilo que eu gostaria que parecesse. Mas sempre o que Deus tem para mim é melhor do que eu posso escolher. Deus sabe escolher muito melhor do que nós. Deus sabe escolher o melhor caminho para nós. Quando nós aprendemos a descansar no Senhor, nós podemos desfrutar de fato da vida de Deus. Então a Bíblia também é chamada de testamento, por ser essa herança de Deus para mim e para você. Então, quando nós falamos da Bíblia, o Novo Testamento e o Velho Testamento, testamento fala sobre herança. Por isso, conheça a sua herança, se aproprie-se dela. Então, um crente que não conhece a palavra de Deus é um crente que não sabe tudo que tem. Não sabe quem é, não sabe o que tem e não sabe o que pode fazer e não sabe como viver. Então, nós precisamos se apropriar da nossa herança. Então, a Bíblia deve ser aquilo que você mais estuda. É pecado ouvir música? É pecado ver filmes que não sejam cristãos? Não. Mas o problema está, tudo isso é alimento. E se você está de barriga cheia, certamente você não comerá. Então, se você é alguém que se alimenta de tudo que é natural, então se você não é alguém que se prepara, é interessante, porque nós nos preparamos para almoçar. Então, uma mãe fala para uma criança, olha, você não vai... A criança pede, mãe, eu quero comer aquela bolacha. E é 11 horas da manhã. A mãe fala, não, você não vai comer agora, porque senão você não vai querer almoçar. E o almoço é muito mais importante, muito mais necessário para aquele momento do que uma bolacha. É proibido comer aquela bolacha? Não. Mas não antes do almoço, porque vai prejudicar o apetite e a fome daquela criança. Assim é um crente que não entendeu que, dependendo daquilo que ele come, tira a fome dele pelas coisas certas. Então, se você é alguém que não costuma prestar atenção nisso, preste atenção. Você às vezes assistiu muito filme, né, e o filme passa uma mensagem, e esse filme às vezes tira a sua fome pelas coisas de Deus, porque começa a colocar sonhos naturais, começa a colocar coisas boas. E também tem filmes naturais também que Deus fala com você, Deus fala comigo de algumas maneiras, às vezes até não tanto convencional. Deus já falou tanto comigo assistindo filmes que a mensagem ou o título não era o alvo do diretor, do roteirista, que as pessoas vissem Deus naquilo, mas Deus fala muitas vezes através de filmes de desenhos animados que eu assisto com meus filhos. Deus fala comigo. Mas entenda, nós precisamos sempre valorizar aquilo que realmente vai nos alimentar. Então, se alimentar de outras coisas. Se você perceber que isso que você está se alimentando, naturalmente, está tirando a sua fome pela palavra de Deus, é algo que você deveria, pelo menos, fazer uma dieta espiritual. Então, a primeira forma de nós guardarmos a nossa fé é ouvindo a palavra, se apropriando da palavra, pela palavra de Deus. Quando mais a palavra de Deus está dentro de mim, mais a minha fé é fortalecida. Então, de outra maneira, praticando a palavra. Lá em Tiago, capítulo 1, no verso 21, diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, tudo que nós recebemos a palavra, devemos colocar em prática. Jesus disse que o homem prudente é aquele que ouve a palavra e a põe em prática. Não adianta simplesmente ouvir a palavra, saber que é verdade, mas não colocá-la em prática. Então, eu devo ser alguém que coloca a palavra em prática. Devo ser alguém que me esforço, me direciono sempre para colocar a palavra que eu recebi em prática. Um exemplo, então, na oração do Pai Nosso, uma oração muito conhecida, né? O Senhor Jesus nos ensinou: perdoa-nos assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. O que é colocar essa palavra em prática? É quando alguém faltar conosco,
alguém falhar conosco, nós praticarmos o perdão. Aí você fala, mas essa pessoa não merece. E essa pessoa não é digna do meu perdão. De fato, o que as pessoas possam ter feito conosco, colocam elas nessa posição. Mas entenda, o que as pessoas fazem nunca muda aquilo que você é em Deus. Preste atenção nisso. O que as pessoas fizeram com você e as pessoas podem fazer com você não muda o que Jesus já fez por você. Então quando você entende isso, quando você tem revelação disso e você coloca essa palavra em prática, essa palavra se torna vida dentro de você. Então, a salvação mencionada neste texto não trata da salvação do inferno. Salvar aqui significa restaurar, edificar, curar e transformar. O autor diz, salvar a tua alma. Então a ordem bíblica é para que nós nos tornemos praticantes da palavra. Eu e você devemos ser pessoas que praticam aquilo que ouvimos e aquilo que falamos também. Então, devemos sempre nos atentar a esse ponto. A palavra que entra, que sai da nossa boca, ela deve se tornar uma prática. Quando fala da palavra de Deus, se há algo que sai da sua boca que não seja da vontade de Deus, não pratique isso. Mas quando é a palavra do Senhor, coloque em prática. Então, quando você pratica a palavra, a sua fé aumenta. Então, a obediência tem o poder de gerar fé em nós. Então, quando nós obedecemos ao Senhor, praticando a palavra, o Senhor Jesus diz, mais uma vez quero reforçar, que Ele falou que o homem prudente é aquele que ouve a palavra e as põe em prática. Será comparado como um homem que edifica sua casa sobre a rocha. Virão as tempestades e essas tempestades não derrubarão a casa. Por quê? Porque há uma base. Então, a sua fé não acaba. Por quê? Porque há uma palavra de Deus, há uma certeza, há uma convicção, há uma clareza. Não é simplesmente um pensamento, um achismo ou um pensamento positivo. É uma palavra de Deus. Amém? Quando temos uma palavra, basta uma palavra, coisas sobrenaturais podem acontecer na nossa vida. Pedro, quando no mesmo barco que os outros discípulos, pediu uma palavra para o Senhor. E o Senhor disse, vem. E essa única palavra fez Pedro sair de uma posição natural e andar numa posição sobrenatural. Ele andou sobre as águas. Qual o propósito dele andar sobre as águas? Saiba disso, a fé dele aumentou. Se nós olharmos o princípio básico, né, do porquê, não existe porquê. Não existe uma razão. O que acrescentou naturalmente ou de alguma forma assim? Agora Pedro é alguém diferenciado, não. Mas algo, um princípio aumentou. Algo que essa experiência gerou na vida dele. Que a fé dele aumentou. Que ele viu coisas, e ele sentiu coisas, e ele participou de coisas que os outros não participaram. Ele tinha, além de uma palavra agora, ele também tinha uma experiência baseada naquela palavra. Então, quando falamos sobre praticar a palavra, não estou falando de praticar os 10 mandamentos da lei. Não é você falar, não, eu tenho que praticar a lei. A lei já foi colocada no nosso coração. Por nós sermos nova criatura, os mandamentos já devem fluir da nossa vida. Não se tornam mais mandamentos, mas se tornam frutos na nossa vida. Então, praticar a palavra e fazer tudo o que o Evangelho diz, faça. E não fazer tudo o que diz para não fazer. Então, a obediência ela vai gerar fé e vai trazer unção sobre a nossa vida. Quando nós entendemos a palavra de Deus e colocamos a palavra de Deus em prática, isso vai gerar fé e também vai gerar unção sobre as nossas vidas. Amém? Uma outra maneira para nós guardarmos a nossa fé e ter a nossa fé aumentada é confessando a palavra. Faça isso uma prática na sua vida. Pegue um versículo, pegue algo que o Senhor já chama a sua atenção, algo que já queima no teu espírito e confesse essa palavra. Pega ali uma porção diária, algo ali, coisas de poucos minutos, você vai ver qual é a diferença que faz na sua vida. E o que acontece? Você está preparando para aquilo que você vai enfrentar. Então, muitas vezes, nós não entendemos porque nós nos alimentamos. Se tornou uma rotina, se tornou um hábito. Então, todos nós acordamos, tomamos café, alguns diferentes, mas uma rotina básica de se alimentar todos os dias. Hoje você faz
sem precisar pensar no porquê você faz. Né? Você faz no automático. Todos os dias você se alimenta, a não ser quando nós estamos em jejum, né? Participando desse momento da igreja. Mas automaticamente você não se pergunta por que eu preciso almoçar? Por que eu preciso tomar café, preciso jantar, preciso me alimentar? Às vezes fazemos essa pergunta, porque se tornou algo comum. E na maioria das vezes não nos alimentando por conta da necessidade, porque nós muitas vezes nem enxergamos o porquê comemos. Mas sabemos uma coisa, se tornou prazeroso até. Né? Mas da mesma forma, devemos fazer essa pergunta também, por que a palavra? Então, se nós não entendemos o porquê nós comemos arroz e feijão todo dia, que é para manter o nosso corpo funcionando, ou seja, a nossa vida viva, continuarmos vivos, bebendo água e se alimentando, nós também não vamos nos perguntar por que eu preciso me alimentar da palavra todos os dias. Então, um corpo natural, naturalmente falando, se você não se alimenta, você vai entrar num estado de inanição, ou seja, de morte. Então você vai morrer. E por isso você come todos os dias, para não morrer. Da mesma forma, a sua fé não vai aumentar se você não é alguém que se alimenta da palavra todos os dias. Então, confessar a palavra, você se apropriar da palavra e declarar com a sua boca. Romanos, capítulo 10, verso 10 diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Então a confissão da palavra gera fé. Quando nós declaramos a palavra, Romanos 10 diz que a salvação é para aquele que confessa. Ou seja, uma pessoa só pode ser salva se ela abrir a boca e confessar a Jesus. Primeiro é algo que acontece no seu interior, mas há uma ação prática. Crer no coração e falar com a sua boca. Então o apóstolo Paulo disse, se com a tua boca confessares, qual o resultado? Serás salvo. Amém? Então diz, com o coração se crê e com a boca se confessa. Romanos 10. Então, essa dupla inseparável. Não adianta só o coração crer, a boca tem que confessar. Por outro lado, não adianta só a boca confessar se o coração não crer. Então essas duas coisas caminham juntas. Jesus disse, se você crer e disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, assim acontecerá. Então é preciso dizer ao monte, é preciso abrir a boca. Não há como ter espiritualidade em silêncio. Crente que não abre a boca é crente com defeito. Então é importante, quando você está cheio, você proclamar, confessar a palavra. Então o Senhor quer que tenhamos uma confissão apropriada a respeito de nós mesmos, a respeito das circunstâncias, quando vier o problema. Então, eu preciso entender as coisas como da ótica de Deus, como Deus enxerga as coisas. Eu preciso me ver como Deus me vê. Então, quando os problemas vierem, assim eu conseguirei dar uma resposta certa. Então, quando vier o problema, seja o primeiro a declarar a palavra de Deus. Então, não seja a pessoa a murmurar, mas seja aquele pronto com a palavra do Senhor para destruir as obras do inferno. Então, o que toca a Deus não é o seu sofrimento, mas sempre a sua fé. Aquela mulher que havia 12 anos, sofria com fluxo de sangue, ouviu a palavra, né? Alguém disse para ela que Jesus curava, que ele estaria naquela cidade, e ela viu aquela multidão, ela uniu ali, reuniu as últimas forças dela, foi e tocou em Jesus e foi curado. Mas o que o Senhor Jesus falou para aquela mulher? Olha, eu tive compaixão de você. Eu vi o seu sofrimento. Jesus teve compaixão dela, claro, mas não foi a maneira que ele se dirigiu a ela. Olha, eu vi o seu sofrimento, eu vi o que você está passando 12 anos, até mudei o caminho, até passei perto da sua casa, porque sabia que você estava sofrendo muito. E se você não viesse, eu ia até lá. Mas olha que Jesus fala, não, a tua fé te curou. Então saiba, o que
toca em Deus. O que fez aquela mulher tocar em Jesus e ser curada não foi o sofrimento dela. Não foi ele enxergar o sofrimento dela, por mais que ele pudesse ver isso, mas sim a fé. O que abriu as portas para ela ser curada foi a fé dela. Então nós precisamos também compreender um novo nascimento. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram. E eis que se fizeram novas. Então, se você está em Cristo, você é nova criatura, você foi enxertado em Cristo, agora é um ramo da videira, um ramo de Cristo. Ou seja, você foi unido a Ele, na posição que Ele tem e na posição que você tem. Então, Ele é a videira verdadeira. Estando nele, você desfrutará da seiva que passa pelo tronco. A natureza do tronco é a sua natureza. Você está em Cristo, então é nova criatura. Então, tudo que diz a respeito a Ele, diz respeito a você agora. A posição dele é a sua posição hoje. A autoridade dele é a sua autoridade. Então, muitos não avançam porque olham para a própria condição e então concluem que não estão qualificados para alguma coisa. Não avançam porque estão olhando para o seu próprio mérito. Então, quando nós oramos baseados na nossa justiça própria, a nossa fé vai embora. Ao invés de enchermos de fé, quando olhamos para nós, ao invés de termos mais fé, menos fé temos. Não conseguimos crer para coisas maiores, porque concluímos que não merecemos. Todas as vezes que buscamos o Senhor, baseados em nossa força, nós não temos ousadia e nem conseguimos falar no sentido de buscar o Senhor, porque sabemos que somos falhos. Então o grande impedimento que o diabo coloca na mente das pessoas é o merecimento. Então é uma questão de legalidade. Você agora é filho de Deus. Você não merece, mas por ser filho, você pode receber dele as bênçãos. Então os filhos podem entrar na despensa e pegar o que necessitam. Porque merecem? Não, mas porque são filhos. Então ore baseado nessa posição de filho. Busque o Senhor nessa posição de filho. Edifique a sua vida nessa posição de filho. Compreenda o novo nascimento na sua vida. Te colocou numa nova condição. Hoje você é nova criatura. Então precisamos compreender essa posição em Cristo. A Bíblia nos fala de nossa nova posição usando a expressão em Cristo. Nós estamos nele, o que significa que tudo que diz a respeito a ele também diz respeito a nós. Então Cristo agora é a nossa verdadeira identidade. Tudo que ele foi colocado na conta dele, na sua conta, tudo que ele é, nós somos neste mundo. Lá em 1 João capítulo 4, verso 17 diz assim: nisto é, em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Nós somos nele, neste mundo. Podemos ter confiança e podemos também descansar, porque nós estamos nele. Quando você encontra Cristo, você encontra a si mesmo, pois você está nele. Então todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, quando nós contemplamos a Cristo, não é que mudamos, mas nos enxergamos nele. Nós conseguimos compreender, enxergar de uma melhor forma quem nós somos hoje. Quando olhamos para Jesus, contemplamos o Senhor, como o apóstolo Paulo escreve, nós contemplamos a nós mesmos, porque nós estamos nele e podemos ver como nós somos. É como se você enxergasse você no futuro. É como se você enxergasse numa dimensão aperfeiçoada. Então quando você vê Cristo, você se vê nele, porque você está nele. Então você consegue, imagine você no futuro, você se torna alguém melhor. E você vai para o futuro e você vê essa pessoa. O que acontece lá no tempo presente? Você já começa a caminhar como tal. Porque você já se viu da mesma forma. Quando nós contemplamos o Senhor, nos vemos nele da maneira certa. E o que acontece é que eu me comporto da maneira certa, porque eu já me enxerguei da maneira certa. Mas se eu não tenho essa visão de mim mesmo, estando nele, como é que eu vou me comportar? Como alguém natural.
Então tudo que ele é, nós somos. Tudo que ele possui, nós temos. Por isso é tão importante contemplar o Senhor. É conhecer que ele é o que ele é e o que ele possui. Porque tudo que ele é e tudo que ele tem pertence a nós também. Nós somos como ele é. Nós temos o que ele tem. Muitos pensam que essa verdade não é prática. Imaginam que ensinar uma série de faça ou não faça é mais prático. Mas não é. Nós somos mudados pelo nosso esforço. Não somos mudados pelo nosso esforço, mas pelo Espírito do Senhor. Então esse é o verdadeiro cristianismo. Não o fazer coisas, mas ver e experimentar quem nós somos através de Cristo. Quando você vê o Senhor Jesus, você se torna como Ele é. Enquanto Pedro estava olhando para o Senhor, ele não afundou nas águas. Mas a partir do momento que ele começou a olhar para o vento, para o mar, ele começou a submergir e Jesus precisou tirar ele das águas. Entenda, quando nós olhamos para o Senhor, nos vemos nele, podemos ver que estamos nele e podemos confiar naquele que nos salvou. Então, precisamos entender que para guardarmos a fé, precisamos ouvir a palavra, precisamos ter o coração aberto, porque o ouvir é a melhor parte. Não somente pessoas humildes pedem sabedoria a Deus. Então, gente soberba pensa que pode, lidar com qualquer situação pela sua própria experiência ou esperteza. Então, a sabedoria é algo muito importante. Então, é algo, talvez, mais importante na nossa vida. De fato, todos os nossos problemas, na verdade, é um problema de sabedoria. Então, se alguém crê que tem problema no casamento, é porque ele não sabe algo a respeito de casamento. Se a pessoa tem algum problema financeiro, o problema é porque ela não sabe algo a respeito financeiro. Então, quando Salomão começou o seu reinado, o Senhor apareceu para ele em sonho. Ele disse: pede-me o que queres que te dê. O que você pediria se o Senhor lhe perguntasse isso? Imagina que nós pediríamos muitas coisas diferentes. Não estou dizendo que você pediria coisas que são pecaminosas, mas as pessoas pediriam dinheiro, mas com o coração certo. Mas não sabemos o que passa no coração de cada um. Mas olha interessante, Salomão pediu algo que já mostra que ele era sábio. O que está escrito é que Salomão pediu um coração que ouve. Lá em 1 Reis 3,9 diz: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Então a palavra traduzida como compreensivo é chamar, que literalmente significa ouvir em hebraico. A sabedoria envolve um coração que ouve. Um coração sábio é o que ouve, que aprendeu a ouvir. Então, coisa mais importante é ouvir a palavra de Deus. Há uma grande perda, em deixar de ouvir. Isso mostra um coração sem sabedoria, que tem deixado de receber aquilo que Deus quer derramar sobre a vida. Então, já falei agora em instantes, ouvir é a melhor parte, porque Jesus usava essa expressão: a fé vem pelo ouvir. Muitos pensam que se trata de ouvir a Deus no nosso quarto, mas a verdade é que a fé vem pelo ouvir a pregação. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Então a fé vem pelo ouvir, não por ter ouvido, mas por continuar ouvindo continuamente a pregação da palavra de Deus. O verbo aqui que está presente contínuo, que significa continuar ouvindo sempre. A fé não vai vir por ouvir a Deus diretamente lá no seu íntimo, mas sim por ouvir a Deus na pregação. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas esse ouvir é mediante a pregação. Então Deus sempre vai atribuir grande valor à pregação. Evidentemente, a pregação que se deve, não é qualquer pregação, mas sim a pregação da palavra de Cristo. Pois se pregarmos a palavra da lei, isso não vai gerar fé, vai gerar morte. Então lá em 1 Coríntios 1:21 diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então a maneira de Deus liberar todas as riquezas do céu, bênçãos, milagres, salvação, é pela loucura da pregação. Então a palavra salvar
é sozo no grego. E significa muito mais do que salvar do inferno, tirar as pessoas do inferno. Sozo significa salvar, curar, preservar, restaurar, proteger e prosperar. Então tudo isso está incluído nas bênçãos que recebemos por meio da pregação, por meio do ouvir a palavra de Deus. Quando a pregação libera a palavra, então a fé vem ao nosso coração e recebemos de Deus. Então, nos dias de Jesus, as pessoas o seguiam para ouvir a sua palavra. E quando a ouviam, eles ganhavam fé para receber os milagres. Porém, lá em Lucas 5 diz isso. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para ouvir e serem curadas de suas enfermidades. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontraram muitos discípulos, seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Da mesma maneira, como nós falamos há instantes, aquela mulher ouviu a fama de Jesus. Aquilo gerou fé para ela pegar todas as suas forças que tinham, ir naquela multidão e tocar em Jesus. Ela ouviu, colocou em prática a palavra e foi curada pela fé. Então o Senhor pregava primeiro, depois operava milagres. A sequência era sempre a mesma: pregar, ensinar e depois curava e libertava. Enquanto ele pregava, as pessoas ouviam. E enquanto ouviam, recebiam fé para então serem curadas. Então, da mesma maneira, o Espírito é dado quando ouvimos a palavra. Gálatas 3, verso 2 diz: quero apenas saber isso de vós. O apóstolo Paulo está perguntando para a igreja de Gálatas: quero saber uma coisa de vocês. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí ele estava fazendo um questionamento, porque os Gálatas queriam viver a graça, mas também misturando com a lei. Mas ele fala, olha, o Espírito é dado pela pregação da fé. Então, até mesmo o Espírito Santo é dado pela pregação da fé. Lá em Atos 10, verso 44, vemos que o Espírito Santo foi derramado sobre a família de Cornélio, enquanto eles ouviam a pregação que Pedro estava fazendo. A Bíblia diz que enquanto Pedro pregava, o Espírito foi derramado sobre Cornélio, como fosse jogado sobre ele. Quando eles ouviam, a fé veio e eles receberam o Espírito de Deus. Mas não apenas o Espírito nos é dado por meio da pregação, mas os milagres, as bênçãos são liberados por meio da pregação. Gálatas 3,5 diz: aquele, pois, vos concede o Espírito, é que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Então o apóstolo está explicando como Deus faz um milagre e como ele libera o Espírito. Não é pelas obras da lei, mas por ouvir a pregação da fé. Se não há pregação, não há vida da igreja. Então veja quão grande será a perda. Simplesmente não podemos edificar a casa de Deus sem o ministério da palavra. Então recebemos também, além do Espírito, além dos milagres, recebemos a vida de Deus. Lá em Atos 14, verso 8, diz: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Então, como o paralítico foi curado? Porque teve fé. E como é que ele recebeu fé? Porque ouviu a pregação que o apóstolo Paulo estava ministrando. E que Paulo estava ministrando? Lá no verso 7 nós podemos ver o que Paulo estava pregando. Então não é qualquer pregação que vai gerar fé, apenas a pregação do Evangelho. Então lá no verso 3 vemos que o Evangelho que Paulo pregava era a palavra da sua graça. Mas qual era a palavra da sua graça que o apóstolo pregava? Então no capítulo 13 nós podemos ver, temos a narração de uma pregação inteira do apóstolo, que nós podemos ver lá no final da mensagem. Lá em Atos 13, verso 38, tomai, pois, irmãos,
conhecimento em que se vos anuncia a remissão de pecados, por intermédio deste, e por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então o apóstolo Paulo nada disse sobre cura, mas sobre perdão de pecados e justificação pela fé. Essa é a palavra da sua graça, pregada por ele. Então, ele pregou sobre cura? Não. Pregou sobre perdão e justificação. E aqui, por que aquele homem foi curado? Por que não foi... Nós podemos pensar, não, o apóstolo Paulo teve uma ministração específica sobre cura. Né? Não, ele ministrou sobre a graça, o evangelho, da justificação, né, dos pecados e do perdão dos pecados. Então, a partir daquele momento, aquele homem recebeu, né, a palavra de Deus ministrada através do apóstolo Paulo, que ele era perdoado através de Jesus, que ele era justificado, que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Imagina que aquele paralítico já sabia. Olha, lá atrás, no Velho Testamento, Isaías escreveu que pelas pisaduras, né, nós somos sarados, que ele foi ferido pelos meus pecados, pelas minhas transgressões, e nele eu sou curado. Quando ele ouviu o apóstolo Paulo falando sobre Jesus, e esse Jesus já havia morrido como cordeiro por seus pecados, aquele homem recebeu fé, e quando o apóstolo Paulo falou para ele, endireita-te e põe-se de pé, ele pulou e começou a andar, porque ele recebeu fé e percebeu fé através do perdão dos pecados dele. Então você não receberá um milagre por fazer algo para Deus, mas simplesmente por ouvir a pregação. Quanto mais ouve, mais fé você recebe. Então o paralítico ele conseguiu ver a conexão entre o perdão dos pecados e a sua cura. Então isso significa que ele recebeu iluminação enquanto ouvia a palavra de Deus. Como nós vemos lá no Salmo 36, verso 9, lá no Salmo 119, no verso 130. Luz foi derramada sobre ele. Tudo que precisamos é de receber luz. E essa luz vem quando a palavra de Deus é exposta. O paralítico ouviu sobre o perdão, mas Deus falou com ele sobre cura. Então cura foi liberada sobre ele. Quando ele ouviu a palavra, e a fé e foi gerado fé na vida dele. Então, ouvir a palavra é a melhor parte. Então a expressão predileta de Jesus, né, quando ele ministrava, é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então isso mostra a importância de ouvir em nossa vida espiritual. O que é esse ouvir? Muitas pessoas pensam, né? Jesus fala, olha, ele estava falando ali, olha, quem tem fome, coma. Jesus estava dizendo ali, porque muitas pessoas iam ouvir a palavra que ele estava ministrando, ouvir o que ele estava falando, mas não com ouvidos de ouvir. Iam para questioná-lo, mas já estavam saciados, iam para desacreditado, iam para tentar pegar ele ali falando alguma contradição da lei de Moisés e assim poder prendê-lo. Muitas pessoas iam, mas não para ouvir, não para comer, não para se alimentar dele. Então muitas vezes nós podemos estar assim. Nós temos que entender que tem uma comida que o Senhor quer nos dar. Muitas vezes a comida que Ele quer nos dar não é a comida que nós queremos comer, mas é a comida que precisamos. Mas se nós vamos saciados, se nós não temos a disposição para ouvir o que Ele tem para nos dizer, muitas vezes perdemos aquilo que Ele quer falar na nossa vida. Então somos nutridos espiritualmente quando ouvimos o Evangelho. Então em Lucas 10, o Senhor foi à casa de Marta e Maria. E a Escritura diz que Marta, que recebeu Jesus na sua casa, andou inquieta ali, fazendo um monte de coisa, servindo as pessoas que estavam ali. E Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que ele pregava. Marta se incomodou, né, porque Maria, enquanto ela trabalhava, estava ali ouvindo Jesus. E questionou Jesus, por que você não vai chamar a atenção dela e pedir para que ela me ajude enquanto eu estou fazendo um monte de coisa e ela está só aí, sentada. Mas o Senhor, porém, responde que Maria escolheu a melhor parte. Então, ouvir é a melhor parte. Então, lá em Lucas 10, nós vemos esse texto. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado.
e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordene-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, muitas pessoas preferem servir do que ouvir. Nunca param para ouvir a pregação, porque não ouvem e acabam perdendo, né, até mesmo a motivação para servir. Como Marta, ficam ressentidas do que só elas trabalham, só elas estão fazendo. Tais pessoas, e pessoas que não estão ouvindo Jesus, muitas vezes olham para o trabalho que elas fazem. E às vezes respondem errado. Por quê? Elas olham para o que elas fazem e olham para o que os outros fazem. Então, Marta estava, na verdade, até pecando. Imagina o que ela estava pensando da irmã dela. Olha, enquanto eu aqui me acabando, fazendo tudo, minha irmã não está fazendo nada. Depois eu vou ter uma conversa com ela. E aí ela estava até pecando por conta de achar que fazer as coisas que era a maneira certa. Muitas vezes já vi pessoas justificar os seus erros por conta do que os outros fizeram ou não fizeram. Mas nós temos que basear nossa vida naquilo que Cristo fez por nós. Ouvir sempre será a melhor parte. Então, mas será que ouvir a palavra produz um crente alguma passividade? Claro que não. Na verdade, ouvir a palavra faz com que o crente faça o trabalho que realmente conta para o reino. Nós falamos aqui já que Jesus disse: aquele que ouve minha palavra e as põe em prática, esse é o homem prudente. Alguém que de fato ouve Jesus é aquele que realmente consegue praticar aquilo que está no coração de Deus. Então Maria ungiu Jesus com perfume, e o Senhor disse que onde fosse pregado o Evangelho, as pessoas saberiam o que ela fez. Então a obra daquele que ouve a palavra tem alcance eterno, mas a obra daquele que apenas serve tem alcance menor, tem um alcance pequeno. Então todo serviço será recompensado. Todo trabalho, tudo que nós fazemos em nome do Senhor terá uma recompensa. Mas o trabalho daquele que ouviu a palavra, né, terá um alcance maior. Então, mas ouvir a palavra sempre será a melhor parte. Então nós sempre pensamos que devemos dar algo ao Senhor, mas Ele deseja que nós venhamos receber dele. Então o princípio espiritual, que é verdadeiro, que é melhor dar do que receber, isso é válido na nossa relação com homens, com outras pessoas. Quando nos relacionamos com Deus, é melhor receber do que dar. Mas, pastor, mas por que isso? O princípio é claro. Tudo que temos, recebemos de Deus. O que podemos dar ao Senhor que não tenha sido Ele mesmo que nos tenha dado? Então, esse princípio de dar é melhor do que receber, vale para os homens. No nosso relacionamento com os homens. Mas para com Deus, é melhor receber do que dar. Porque Ele sempre tem para nos dar. Amém? Então, como isso acontece? Como nós podemos ter uma forma prática de receber unção? Lá em Isaías 50, verso 4, diz assim: o Senhor Deus me deu uma língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça os eruditos. Você quer receber unção das pessoas que você admira? Então a forma de alcançarmos uma língua de erudito é ganhando um ouvido pronto para ouvir a palavra. Muitos querem falar sem nunca terem ouvido. Então ouça pregações, abra o seu coração, torne-se um aprendiz receptivo. Todos nós sabemos algo porque aprendemos aquilo com alguém. Então não somos mais, não somos um novo Adão que aprende tudo diretamente de Deus. Homens orgulhosos e inseguros é que tendem a aprender, temem aprender com os outros. Então nós precisamos entender que existem níveis de receptividade. Quando nós ouvimos a palavra uma vez,
né, a pregação do homem de Deus uma vez, pouca coisa nós absorvemos. Às vezes um ponto, às vezes algo específico ali, né? Então nós devemos ouvir a pregação mais de uma vez. Hoje nós estamos tendo oportunidade, por estarmos vivendo uma situação adversa, mas uma oportunidade se abriu para nós, né? Temos tempo para ouvir, né? E não só porque temos tempo sobrando, mas há uma disposição, né, dos nossos pastores, né? E não falo só nós aqui, como igreja local, mas, né, presbitério, pastor Aloysio, pastor Wilson, pastor Naor, né, vários outros pastores da videira têm ministrado num canal aberto que você pode ouvir, mas não só ouça uma vez. Ouça sempre a pregação mais de uma vez. Podemos perceber pela experiência de que uma mudança, né, metabólica pode acontecer. Então ouça mais de uma vez. Então, ouvindo uma vez vai ter pouco impacto na sua vida, quase nenhum. Ouvindo a palavra uma vez vai gerar ali às vezes uma coisinha. Mas quando você ouve mais de uma vez, quando você já tem algum impacto sobre você. Então na segunda vez que você ouve, então você começa a ficar empolgado. O problema é que retemos muito pouco, quase 10% do que nós ouvimos numa pregação. Se você ouvir a pregação apenas uma vez, você sabe apenas aquela pequena porção. Então ouça mais de uma vez. Então você absorve a palavra, mas não consegue reproduzir a mensagem. Tipo, há níveis, né, de receptividade. Você ouviu a palavra, mas não consegue transmitir a mensagem. Né? Na primeira e segunda vez você ouviu apenas o que para ser abençoado. Você insistiu mais uma vez, agora você entende bem a mensagem. Até gostaria de pregar, mas ainda não consegue. Então, ouça mais vezes, né? Você absorve, né, a partir do momento para um fim de reproduzir a mensagem. Você ouve a pregação mais de uma vez, porque seu alvo é poder pregá-lo. Então, alguns chegam a transcrever a mensagem. Para quê? Para que absorver mais, receber mais, com o propósito de abençoar outras pessoas. E quando você faz isso, a palavra se torna sua. Então você começa a aprender como pregar e ensinar. Então, nesse estágio, né, de receptividade, você começa a pregar e ensinar debaixo de uma mesma unção. Você vai adquirir formas de falar, formas de argumentar e até ousadia de ensinar. Então, e você absorve a palavra, ela se torna sua. Por mais que você fale, não, mas essa palavra não é minha. Mas quando você absorveu aquela palavra e transmite a outras pessoas, essa palavra se torna sua. Então, e o dom ministerial é transferido para você. Quando você entra nesse estágio, você se torna capaz de perceber o coração e a mente da pessoa que está ouvindo. Então, eu creio que depois de passar por todos esses estágios, você será capaz de pregar e obter os mesmos resultados da pessoa que você está ouvindo. Então, quando nós, há níveis, né, de receptividade, quanto mais nos debruçamos para ouvir a pregação da palavra, mais recebemos. Até receber vida plena e também autoridade e unção para liberar sobre outras pessoas, no nome do Senhor Jesus. Amém? E eu quero encerrar essa aula de hoje falando sobre entrar no descanso. Amém? A obra do Senhor, ela é feita no descanso. Então a obra de Deus, toda ela é feita pelo próprio Deus. O homem foi criado no sexto dia. Então isso indica o quê? Que primeiro dia do homem foi o sétimo dia da criação. Ou seja, o dia do descanso. Deus fez toda a criação, céus, terra, até o sexto dia. E no sexto dia fez o homem. E no sétimo dia Deus descansou. Então isso certamente aponta algo para nós. Aponta para o princípio espiritual, que toda a obra de Deus em nós depende de aprendermos a entrar no descanso de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, no verso 10, diz assim: havendo-te, pois, o Senhor, o teu Deus, introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes. Então Deus está dizendo ali que na terra que tinha coisas que não foram eles que fizeram. O Senhor preparou todas as coisas. Então temos salvação quando descansamos no que Deus fez por meio de Cristo na cruz. Pela obra do Calvário nós podemos ter salvação. Isso é descanso. Ou seja, nós não fizemos nada. Jesus é quem fez. Então a maior de todas as bênçãos, que é receber a salvação, nós a recebemos entrando
estando e quando estamos, descansamos nele. Então todas as bênçãos são recebidas pelo descanso da fé. Deus deseja que vivamos no descanso, porque a fé é o descanso. Amém? Então ter fé é descansar no Senhor, é crer no Senhor e confiar nele. Toda a obra é nele. Então a Bíblia toda, o Senhor fala para nós não temermos. O Senhor diz ali, um exemplo claro disso lá em Josué, capítulo 1, versos 1 ao 9. O Senhor várias vezes diz, não temas, eu sou contigo. Mas há uma única vez que o Senhor fala para temermos. Temer, não entrar no descanso. Então lá em Hebreus capítulo 4, verso 1, diz assim, temamos, começa assim a palavra, portanto que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Então, tudo que era necessário para a sua vida já foi concluído muito antes de nascer. Então, Hebreus 4:3 diz, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Muito antes de nós nascermos, Deus já havia feito tudo. Então precisamos caminhar na dimensão da obra que já foi terminada. Então, a palavra de Deus diz que erguemos nossas mãos e nos fortaleceremos cantando louvores. A obra está terminada e Deus deseja que você entre nesse descanso. Lá no Salmo 23, a primeira coisa que o Senhor faz é nos levar para repousar em pastos verdejantes e descansar junto às águas tranquilas. Assim, a primeira condição para termos a provisão de Deus é o descanso. O suprimento flui quando descansamos em Deus. Lá no Salmo 23, nós lemos assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Lá fora as pessoas têm que temer, porque elas não estão no Senhor. Mas olha que interessante, você não precisa temer, porque você pode entrar no descanso que Ele preparou para você. Há um descanso que é preparado para os filhos de Deus. A sombra do Onipotente. Então, aquele que habita no esconderijo, os filhos que habitam no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente. Você não precisa temer, você não precisa ficar angustiado, você não precisa ficar ansioso, por quê? Há descanso para você. Então o suprimento de Deus está disponível para aquele que descansa no seu poder. Então se você descansa no poder de Deus, você usufrui do suprimento que Deus tem para a sua vida. Mas quando ficamos preocupados, ansiosos, nós fechamos a boca do canal que traz o suprimento. Mas quando descansamos no Senhor, relaxamos, nós liberamos esse fluir da unção de Deus nas nossas vidas. Então o poder de Deus é liberado quando entramos no descanso. O descanso é a expressão mais poderosa de fé. Isaías 30, verso 15 diz, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converteres em sossegardes, está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quiseste. Então nunca, porém, pense que o descanso de Deus é o mesmo que passividade, é uma coisa oposta. Há uma grande diferença entre descanso e passividade. Nós devemos, sim, lutar pelas almas dos homens, lutar pela nossa casa, lutar pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, mas essa luta precisa ser no descanso de Deus, como sabendo que a obra já foi completa. Então é como você... Olha só como é interessante isso. Imagine uma pessoa, essa pessoa está passando uma situação em que o filho dela está muito enfermo. E os médicos desenganaram, falaram um monte de coisa. Só que aí Jesus faz algo para essa pessoa. Olha, ele aparece para essa pessoa e fala, eu vou te levar para o futuro.
E aí ele pega essa pessoa, leva para o futuro, e no futuro, essa pessoa que no presente está com um filho enfermo, muito mal, vê o filho lá crescido, já anos à frente, saudável, e Jesus não fala nada, não faz nada. E traz de volta essa pessoa para o presente. Aquela enfermidade vai tirar a paz daquela pessoa? A enfermidade do filho? Ela enxergou o futuro, viu que o filho estava curado, estava com Cristo, estava bem, cresceu, saudável. Por quê? Porque ela viu o futuro. Ela viu o que tinha reservado para ela. Então nós precisamos o quê? Enxergar o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Porque a palavra de Deus ela não diz só do presente. Ela diz por toda a nossa vida. É como se Deus enxergasse já toda a nossa eternidade e nela Ele liberou as suas promessas. Então quando nós enxergamos o que a palavra de Deus tem para nós, quando nós vemos o que o Senhor preparou para nós, como a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Há motivo de você ficar angustiado, triste, pensando mal, sabendo que Deus tem preparado coisas que nem existem neste mundo para a sua vida? Isso não é motivo de você sair dançando, pulando, festejando, porque o Senhor, talvez não nesse presente, não no jeito que você gostaria, mas o Senhor tem preparado coisas que talvez naturalmente para você hoje não tenha valor, mas tem peso de glória. Então a vontade de Deus é que nós experimentamos a bênção de Salomão, a bênção sem medidas. Então, qual é a bênção de Salomão? Descanso. Assim, pastor, Salomão não é um bom exemplo, no final da vida ele se perdeu, mas ele só edificou o templo, a casa para Deus naquele momento, porque ele entrou no descanso. Ele não tinha nem inimigo e nem adversidade alguma. Tudo que ele tinha, ele precisava. Todo sofrimento ele tinha. Você e eu também todos temos tudo isso. Mas só conseguimos usufruir disso dentro do descanso. Lá em 1 Reis, capítulo 5, no verso 4, diz: porém, a mim, o Senhor meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho que porei em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Por causa do descanso, ele pôde edificar casa para Deus. Eu creio que precisamos desfrutar da bênção de Salomão se desejamos edificar casa para Deus. A única maneira de fazermos a obra de Deus da maneira certa é no descanso. Precisamos lutar para entrar no descanso de Deus. Lute contra a ansiedade, preocupação, medo, a insegurança. Lute contra a incredulidade, tudo que leva a perder a paz do descanso. Mas não perca o descanso. Esse é o princípio do descanso. A obra de Deus já foi completada. Cristo disse que está consumado, terminado, finalizado. Sim, a obra de Deus está pronta. A nossa posição é de permanecer na vitória que Ele já conquistou. Tempos atrás, ministramos aqui no curso que nós não conquistamos, só recebemos. Aprenda a receber, descansando no Senhor. Precisamos constantemente aceitar o convite de Deus para irmos no descanso e acharmos descanso nele, para a nossa alma. Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quero orar por você nessa noite, encerrando essa aula, declarando para que você tome o jugo do Senhor que é leve, para que você despeje sobre ele todo o peso, toda a ansiedade e todo o medo. Estamos vivendo tempos onde as pessoas que não têm o Senhor estão com medo, não sabem como vai ser o futuro, não sabem como vai ser daqui para frente, mas nós que estamos nele, nós podemos descansar. Pai de amor, eu quero orar e abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, declarando o descanso do Senhor sobre eles. Pai, eu declaro no nome do Senhor Jesus que toda provisão, que todo suprimento seja liberado sobre a vida deles, que eles possam usufruir desse suprimento e desse favor que já foi derramado sobre a vida deles. Em nome do Senhor Jesus, assim eu declaro para você e para a sua vida e para a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Até a semana que vem, em nome do Senhor Jesus.